E vamos de Vargas no segundo exame de qualificação da UERJ de 2020, na questão de número 50. Sim, Vargas apareceu. A UERJ adora cobrar Vargas. Então, vem comigo para resolver mais uma questão, não se esquecendo, nunca de se inscrever no canal e dar aquela moral para a galera poder encontrar a gente poder ajudar mais vestibulandos. Beleza? Então, vamos para mais uma questão. O Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália. E aí a gente tem ali uma charge, certo? Com a seguinte palavra, melhor, com a seguinte frase ali embaixo. Juca Pato, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu vou. 22 de agosto de 1942. E aí, vamos lá. O que a UERJ está dizendo pra gente? Olha aqui, ó. O artista Belmonte, por meio de seu personagem Juca Pato, retratou episódios importantes da história brasileira e internacional entre as décadas de 1920 e 1940. A charge acima, por exemplo, tematiza de forma irônica a entrada do governo brasileiro em 1942 na Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. E aí, o que a UERJ quer da gente? Vamos lá, aqui, ó. A atitude de Juca Pato ao decidir ir à guerra está associada à seguinte conjuntura do governo varguista. E aí, vamos lá. Letra A, crise militar. Letra B, caráter ditatorial. Letra C, pressão eleitoral. E letra D, soberania diplomática. Olha só, questão tranquilaça pra gente. Mas vamos aproveitar para dar uma ideia básica ali de algumas revisões do assunto. E nesse caso, Vargas, coisa que a UERJ adora cobrar. Então, olha só. Vamos dar uma olhada no seguinte. Vamos primeiro localizar aqui, certo? Porque eu estou falando aqui da entrada do governo brasileiro em 42 na Segunda Guerra Mundial. E aí, vamos lembrar de alguns aspectos importantes aqui. Se eu estou falando de 1942, eu estou falando para você, basicamente, da terceira fase daquilo que a gente convencionou chamar de Era Vargas. Lembra? Aquele período no qual Getúlio Vargas governa o Brasil entre 1930 e 1945. E essa Era Vargas, certo? Ela vai ser dividida em três fases. No primeiro momento, entre 1930 e 1934, aquilo que a gente chamou de governo provisório, certo? Vargas vai chegar ao poder ali depois da crise ali da política do café com leite, a eleição do Júlio Prestes, o assassinato de João Pessoa, e aí o golpe de Estado que coloca Vargas no governo. Nessa primeira fase, essa fase ali do governo provisório, o que é importante você saber para sua prova? Lembrar da ideia da nomeação dos interventores, que deu origem, por exemplo, à Revolta Constitucionalista de São Paulo de 1932. A ideia ali do Código Eleitoral, ou seja, o voto feminino, certo? Uma nova Constituição, em 1934. A ideia das leis trabalhistas, lembrando sempre que essas leis trabalhistas funcionavam só para o meio urbano e não para o meio rural. A liberação dos sindicatos, controlados pelo Estado, certo? Essa fase ali da montagem dessa Era Vargas. E a eleição de Vargas, então, de forma indireta, sempre bom lembrar isso, para a sua segunda fase, o governo constitucional, entre 1935 e 1937. E ali, basicamente, o que a gente tem de importantíssimo é a radicalização em torno ali de dois grupos. A Ação Integralista Brasileira, liderada por Plínio Salgado, um grupo fascista aqui no Brasil, e a ANL, na verdade uma grande frente ampla, com uma certa preponderância, liderança de Luiz Carlos Prestes, o que faz que as pessoas se identifiquem com uma coisa ligada à esquerda. O que Vargas, então, vai agir habilmente, vai colocar essa ANL na ilegalidade, o que vai gerar uma intentona comunista, e aí, de forma muito hábil, você vai ter, em 1937, a ideia do Plano Cohen, o golpe de Estado dado por Vargas a partir de uma falsa ameaça comunista, perpetuando-se no poder e entrando na nossa terceira fase, que é a fase da questão, o chamado Estado Novo, a ditadura de características fascistas de Vargas entre 1937 e 1945. E é o que a gente tem de importante aqui. Uma nova Constituição, certo? Em 1937, a chamada polaca, dando uma preponderância ao executivo, beleza? Nós temos aqui, por exemplo, a criação do DIP, questão da censura, a criação do DASP para os serviços públicos, e a ideia de Vargas da tal das indústrias de base, CSN e Vale do Rio Doce. E a eclosão da Segunda Guerra Mundial. E aí, na verdade, essa ideia ali dessa charge do Juca Pato vem muito porque essa lógica varguista das indústrias de base faz com que Vargas fique ali, num primeiro momento, uma posição ali meio de neutralidade. Para onde é que eu vou? Combinando que a gente, se for pensar,
a lógica varguista tenderia muito mais ao lado do eixo Alemanha, Itália e Japão do que ao lado dos aliados. Porém, Vargas entra do lado dos aliados. E isso acontece porque, oficialmente, Vargas vai dizer que navios brasileiros serão atacados por submarinos alemães. Por trás disso, o que nós temos de fato? Quando desembarca aqui no Brasil, Roosevelt, Walt Disney e Zé Carioca, com um empréstimo que Vargas vai usar para fazer a CSN. E aí, entrar na Segunda Guerra Mundial do lado aliado, o que vai ser uma contradição daquilo que é Vargas, levando então no final desse processo, em 45, ao fim da Era Vargas. Mas a gente tem um vídeo aí no canal sobre toda a Era Vargas a fundo, cada fase separado, para você poder ver com mais profundidade. Mas aí, matamos a questão, porque olha só, se o texto está falando de 42, e se 1942 é essa fase que eu acabei de contar para você, do Estado Novo, da ditadura de características fascistas de Vargas, vamos lá, olha as opções. Pode ser crise militar? Não, não pode. Não, a crise militar não vai levar à entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Pode ser um caráter ditatorial? Lógico, porque ele quer qual é a conjuntura do governo varguista. E a conjuntura do governo varguista em 42 é o Estado Novo. E o Estado Novo é a ditadura de características fascistas de Vargas. A letra C falaria em pressão eleitoral e a letra D em soberania diplomática. Nada disso está entrando na conjuntura do tal do Estado Novo. Beleza? Questãozinha feita, revisãozinha rápida dos principais pontos de Vargas na Era Vargas, 30 a 1945. Lembra que Vargas volta ao governo em 1951, ficando até 1954, quando ele comete suicídio, e vamos em frente para a sua aprovação. Um beijo e até o próximo vídeo.